Sou Abdul Rahman Mohamed, conhecido como Russo, e hoje vou falar sobre como escapar de um mata-leão, apresentando diferentes formas de defesa conforme a posição e o estágio do estrangulamento. Mas começo com um aviso importante. O mata-leão, conhecido no jiu-jitsu como Rear Naked Choke, é uma finalização perigosa. Quando está corretamente encaixado, pode comprimir os vasos sanguíneos do pescoço e provocar perda de consciência rapidamente. Uma agressão envolvendo estrangulamento pode causar lesões internas graves, mesmo sem deixar marcas visíveis. Por isso, no treino, não existe heroísmo. Se a técnica entrou e você perdeu a defesa, bata imediatamente. Bater não é covardia, é inteligência para poder continuar treinando no dia seguinte. O que é o mata-leão? O mata-leão é aplicado normalmente pelas costas. Um braço passa ao redor do pescoço, enquanto a outra mão ajuda a fechar e fortalecer a posição. Nas artes marciais, quando aplicado tecnicamente, o objetivo não deveria ser esmagar a traqueia ou forçar a coluna cervical. A pressão costuma ser direcionada para as laterais do pescoço. Mesmo assim, continua sendo uma técnica séria e deve ser treinada somente com supervisão e controle. Para escapar, precisamos entender uma regra. Quanto mais cedo você reage, maiores são suas possibilidades. Esperar o adversário fechar completamente os braços, controlar seu corpo e ajustar a pressão é um erro grave. A melhor defesa contra qualquer finalização é impedir que ela seja montada. Essa também é a orientação central encontrada nos programas técnicos de defesa contra o mata-leão. Primeira defesa: proteger o pescoço. Se alguém conquistou suas costas, sua primeira preocupação não deve ser tirar as pernas ou atacar os pés. Primeiro, proteja o pescoço. Mantenha o queixo baixo e os ombros elevados. Mas atenção, colocar o queixo para baixo ajuda, porém não é uma defesa completa. Um adversário experiente ainda pode ajustar o braço sobre o queixo ou pressionar sua mandíbula. A defesa principal está nas mãos. Use as duas mãos para controlar o braço que tenta passar pelo seu pescoço. Esse controle é conhecido como 2 contra 1. Duas mãos suas controlando um braço do adversário. Não fique tentando segurar todas as mãos ao mesmo tempo. Identifique qual braço representa o maior perigo e impeça que ele se aprofunde. Segunda defesa: impedir o encaixe. Quando o braço já passou pelo ombro, mas ainda não fechou completamente o pescoço, puxe o punho ou antebraço para baixo. Aproxime os cotovelos do corpo. Evite abrir os braços, porque isso facilita que o adversário passe por baixo das suas defesas. Ao mesmo tempo, movimente a cabeça e os ombros para criar um pequeno espaço. O objetivo é colocar parte do queixo, do ombro ou da mão entre o antebraço e o pescoço. Poucos centímetros podem impedir que o estrangulamento seja completamente ajustado. Depois de proteger o pescoço, você começa a trabalhar para girar e ficar de frente para o adversário. Enquanto ele permanece nas suas costas, ele possui vantagem. Quando você consegue enfrentá-lo de frente, a posição muda completamente. Terceira defesa: giro em pé. Se o ataque acontece em pé e o estrangulamento ainda não está totalmente fechado, abaixe o centro de gravidade. Dobre os joelhos. Abra a base. Evite ficar na ponta dos pés ou tentar puxar o agressor somente com o pescoço. Controle o braço que está ao redor da sua cabeça e procure girar na direção que permita colocar o rosto voltado para o adversário. O movimento precisa envolver pés, quadril e tronco. Não tente girar somente o pescoço. Primeiro, proteja a garganta. Depois, ajuste a base. Então, realize o giro. Se você tenta virar sem controlar o braço, pode aumentar a pressão sobre o próprio pescoço. Quarta defesa: quando você é puxado para trás. Algumas pessoas não apenas encaixam o braço, elas puxam a vítima para trás, retirando seu equilíbrio. Nesse caso, tentar executar imediatamente uma projeção pode ser perigoso, porque você já está caindo. Primeiro, dê um passo para recuperar a base. Abaixe o quadril e controle o braço que está no pescoço.
Em seguida, procure mudar o ângulo, saindo da linha direta da força. Existem métodos de defesa que aproveitam a inclinação do próprio agressor e técnicas de queda lateral. Também existem variações conhecidas como deslizamento de ombro, utilizadas para liberar o pescoço quando o mata-leão já foi fechado. Essas respostas precisam ser treinadas presencialmente, porque um erro de direção pode aumentar o estrangulamento ou provocar uma queda perigosa. Quinta defesa: utilizar a parede. Se a agressão acontece próxima de uma parede, ela pode ser um problema ou uma ferramenta. Evite ser prensado de frente sem conseguir movimentar os pés. Mas, se o agressor está nas suas costas, você pode procurar pressioná-lo contra a parede, reduzindo o espaço que ele possui para puxar seu corpo. Continue controlando o braço do estrangulamento. Mantenha a base baixa. Utilize pequenos passos para girar. A parede pode dificultar que ele mantenha o alinhamento perfeito atrás de você. Mas não permaneça parado esperando. A parede serve para limitar o agressor enquanto você trabalha para virar e escapar. Sexta defesa: mata-leão no chão. Quando o adversário está nas suas costas no chão, a situação fica mais difícil porque ele também pode controlar seu quadril com as pernas. Mesmo assim, a prioridade continua a mesma. Proteja o pescoço antes de tentar escapar das pernas. Controle a mão que ameaça estrangular. Mantenha os cotovelos fechados. Procure colocar as costas ou um dos ombros no chão. Quando seus dois ombros ficam completamente expostos ao adversário, ele controla suas costas. Quando você consegue colocar um ombro no chão e começar a virar, a posição dele começa a perder força. Não tente levantar utilizando apenas o pescoço. Use as pernas para movimentar o quadril. Deslize o corpo. Crie um ângulo. E procure retirar a cabeça por baixo do braço de controle. Programas técnicos de jiu-jitsu destacam justamente o controle da mão do estrangulamento e a criação de uma estrutura para fazer a cabeça escapar da posição. Sétima defesa: retirar os ganchos. Depois que o pescoço está protegido, você pode trabalhar contra as pernas do adversário. Se ele colocou os dois pés por dentro das suas coxas, esses controles são chamados de ganchos. Utilize os pés e as pernas para retirar um gancho de cada vez. Não tente arrancar os dois simultaneamente. Depois de liberar um lado, movimente o quadril para o chão e comece a ficar de frente. Mas existe uma regra importante: não fique concentrado nas pernas enquanto o pescoço está aberto. Um iniciante começa a tirar o gancho e esquece completamente as mãos. Nesse momento, o adversário encaixa o mata-leão. Primeiro o pescoço, depois os ganchos. Oitava defesa: quando o estrangulamento está fechado. Quando o mata-leão já está totalmente fechado, suas opções diminuem muito. No treino, a decisão correta é bater. Numa agressão real, continue utilizando as duas mãos contra o braço que faz a pressão. Tente criar espaço entre o antebraço e o pescoço. Abaixe um dos ombros e procure deslizar a cabeça para o espaço criado. Esse tipo de saída é conhecido como escape de emergência, mas nenhuma técnica de emergência oferece garantia. Quanto mais perfeito estiver o encaixe, menor será o tempo para reagir. Por isso, não espere sentir a visão escurecendo para começar a defesa. O que não fazer? Não tente resolver tudo puxando apenas os dedos. Você pode perder tempo e continuar sendo estrangulado. Não deixe os dois braços afastados do pescoço. Não levante o queixo. Não tente ser mais forte que o adversário sem ajustar a posição. Não concentre toda a atenção nos pés dele enquanto o braço está entrando. E não permaneça parado. Movimento, proteção do pescoço e controle das mãos precisam acontecer juntos. Outra atitude perigosa é tentar morder, atingir os olhos ou puxar os cabelos durante um treino. Isso transforma treinamento em agressão. Numa situação real de risco de morte, a pessoa pode procurar qualquer oportunidade para sobreviver. Mas essas ações aumentam a violência e não substituem uma defesa técnica.
Treinamento seguro. Essas defesas precisam ser treinadas em etapas. Primeiro, o parceiro coloca o braço sem pressão. Depois, aumenta o controle lentamente. O aluno pratica o movimento e aprende a identificar o braço perigoso. Com o tempo, entra a resistência moderada. Nunca comece treinando com força máxima. A pessoa que aplica o mata-leão precisa soltar imediatamente quando o parceiro bater. Também precisa perceber sinais de perda de consciência. Não se continua segurando alguém desacordado. Depois de um estrangulamento real. Se uma pessoa sofreu um estrangulamento numa agressão, deve procurar avaliação médica, mesmo que pareça estar bem. Problemas internos podem aparecer depois. Perda de consciência, confusão, falhas de memória, dor no pescoço, dificuldade para respirar ou engolir, voz rouca, fraqueza e dormência são sinais que exigem atendimento urgente. Não trate um estrangulamento real como se fosse apenas uma marca no pescoço. Reflexão final. Escapar de um mata-leão não depende de uma técnica milagrosa. Depende de reconhecer o perigo cedo, proteger o pescoço, controlar as mãos, manter a base, criar um ângulo e tentar ficar de frente para o adversário. Em pé, você pode trabalhar o giro, a recuperação do equilíbrio, a parede ou uma queda controlada. No chão, precisa proteger o pescoço, colocar o ombro no chão, retirar os ganchos e recuperar uma posição segura. Mas a principal lição é simples: não deixe a finalização chegar ao último estágio. Quanto mais cedo você começa a defesa, maior é a sua possibilidade de escapar. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu comentário, dê sua opinião e conte qual outra situação de defesa pessoal você gostaria de conhecer. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais técnicas, ensinamentos e histórias sobre as artes marciais e a defesa pessoal. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito aos professores, respeito aos alunos, respeito aos parceiros de treino e respeito a todos que treinam com técnica, controle e responsabilidade. Nos encontramos no próximo vídeo.